Olá pessoal, sou Lilian Ferracini, jornalista do ramo de segurança privada há um tempão, melhor não entrar em detalhe, e sou cofundadora da Zaliesa Marketing, uma agência de marketing voltada principalmente para o ramo de segurança e serviços. E hoje eu estou aqui com Marco Antônio de Carvalho, ele é gerente de operações da Surrai e ele tem uma vasta experiência em proteção executiva. E por que a gente está tudo assim, mesmo cenário da entrevista anterior, mesma roupa? Porque vocês lembram quando eu falei, estava entrevistando o Magno, e a gente falou que aqui na Modus passa muita gente do mercado? A prova viva é essa. A gente estava saindo, só que o Carvalho estava por aqui e a gente aproveitou para pegá-lo para uma entrevista, chamá-lo para uma entrevista, porque tem muita história para contar, muito conteúdo, muita vivência, muita experiência para compartilhar com a gente. Então, muito obrigada, Carvalho. Imagina. A gente nem preparou essa entrevista e obrigada por você ter... Mas é uma honra. Obrigada. Carvalho, ele é um dos nomes mais fortes no mercado de proteção executiva, né, Carvalho? Sua experiência é vasta. Conta um pouquinho pra gente. Eu já tô há 33 para 34 anos na área, né? Passei por todos os níveis, né? Começando como... Na verdade, eu comecei como motorista. Depois passei por vigilante, muito pouco tempo, mas passei por... Fui agente de segurança no campo por muitos anos, quase 17 anos. Acumulei por 6 anos as duas funções, tanto a operacional no campo como a liderança de equipe. E há 17 anos exatamente atrás eu migrei totalmente para a gestão de segurança pessoal e viemos aí fazendo um caminho até chegar à Surrai Segurança Pessoal, onde eu estou há 6 anos e meio, hoje sentado na cadeira de gerência geral de operações, responsável junto com um time maravilhoso que eu tenho, de entregar aí a melhor segurança, entregar tranquilidade para todos os nossos executivos, para que eles possam seguir a vida deles, seguir os negócios deles com tranquilidade, com sossego nesse país nosso, nesse mundo nosso, nesse São Paulo nosso tão complicado. Que maravilha, gente. E nesses 33 anos, o que mudou fundamentalmente na prestação de serviços de proteção executiva? Ela muda muito, né? Porque em 33 anos de segurança a gente pegou, ainda um pouco antes da fase lá de sequestro, que é o final dos anos 90, começo dos anos 2000, quando a gente teve todo aquele pico de sequestro organizados, né? De grandes, vamos dizer assim, grandes quadrilhas, mas que eram quase empresas de sequestro, com todo um teor geopolítico por trás, com vários interesses diferentes, e que sequestravam grandes executivos, que pediam grandes valores. Então ainda estava antes disso, depois a gente vive todo esse boom da segurança, que trouxe realmente aí um crescimento gigantesco da segurança pessoal no Brasil, trazendo muito israelense para o Brasil. Enfim, foi o crescimento da segurança do Brasil em todas as técnicas, todos os conceitos possíveis. Uhum. E aí foi passando isso, e de um tempo para cá, alguns anos para cá, a gente vive um novo ciclo de violência, que na verdade hoje é violência urbana, né? O que a gente vive nesse país, você não pode sair hoje na rua com um celular, com uma joia, com um carro melhor, enfim, que você pode se tornar uma vítima do crime e perder a sua vida, que é o bem mais precioso que tem. Então, eu digo que eu passei quase todas as fases da segurança pessoal, das mais críticas, mais organizadas do crime ali, diferente a esse crime de hoje, que é mais urbano mesmo, risco urbano. Entendi. E como você se preparou para atuar nesse mercado lá há 33 anos e depois veio se aprimorando? Como foi essa jornada? Lília, foi interessante, porque eu entrei na área de segurança por um acaso total, muita gente sabe disso, né? Mas vamos lá. Eu fiz Senai com 14 anos, fiz cauteiraria, e depois eu fiz técnico em metalurgia, então não tinha nada a ver com isso, assim. E eu entrei na área de segurança porque meu pai, ele trabalhava como motorista para a família do saudoso Nelson Ned, e um dia eles precisavam de um motorista e não tinha quem levar, e eu estava desempregado, eu tinha ali 19 anos,
19 para 20 anos, e meu pai falou lá para dona Nelma, que era a irmã dele, falou assim, olha, enquanto você não arruma um motorista, eu tenho meu filho em casa, só tem 19 anos, mas eu trago ele e eu garanto que ele vai cumprir com o seu papel e te ajudar por uns 15 dias. E eu fui, meu pai não perguntou se eu queria ir, chegou em casa numa sexta-feira, falou, segunda-feira você vai trabalhar comigo. Eu fui, eu lembro que eu fui dirigir um Tempra e ele estava assim parado de frente numa garagem que eu tinha que sair de ré. Eu acho que foi o dia que minha perna mais tremeu na vida. Todas as situações que você possa imaginar. Mas enfim, e aí eu fui e comecei ali a ter contato com a segurança pessoal, porque o marido dela era um diretor do antigo Banco Nacional e tinha segurança motorista. O Boris Casoy morava em frente e tinha segurança e motorista. Isso acabou chamando minha atenção e eu fui para ficar 15 dias, fiquei um ano lá com eles. Olha. Só saí quando o pai dela foi embora, ele estava com problema de saúde. E acabei ficando. Aí um outro diretor do Banco Nacional, eles tinham me apresentado para ele estava precisando de uma pessoa. Fui trabalhar com ele, acabei ficando 4 anos e meio, e aí comecei a carreira, fiz curso de vigilante, curso de VSPP. Aí nesse banco mesmo, eu saio de lá e vou para a Serveng, é um grupo grande de consultor, o pessoal da CCR. Ali eu comecei a carreira de VSPP mesmo, de segurança, comecei a liderança. Fiquei 10 anos com a família e sou muito grato à família toda. Eles praticamente me deram toda a formação que eu tenho. Que legal. Então, formação israelense, formação nos Estados Unidos, da SWAT, formação de Israel, todas as formações, faculdade, depois de segurança pessoal, pós-graduação, foi praticamente todos feitos lá com eles. Mas principalmente eu tive a oportunidade de trabalhando com esse executivo de aprender muito como liderança, como tratar com pessoas, como tratar com gente. Eu admirava muito. Eles tinham assim, um grupo muito grande de empresas, várias empresas, com vários assuntos diferentes, e como eu acompanhava de perto, eu achava fantástico. Eles estavam falando sobre pecuária, acabava, saía aquela reunião, começava a falar de logística, e daqui a pouco estava falando de construtora, e aquilo para mim era fantástico, e como lidava com as pessoas, e a parte de liderança eu acho que eu aprendi muito com essa pessoa, e assim fui seguindo a carreira. Saio de lá, vou trabalhar com o Frank Kassai, que é um grande executivo no mercado, ali na Umicore, que era uma empresa de metais preciosos. Era uma empresa que tinha de tudo, todos os anos tinha vigilante, VSPP, transporte de valores, escolta armada, então foi uma pós-graduação para mim, né? Legal. Eu que vinha da área de segurança, foram 3 anos que eu convivi com todas as áreas. Uhum. E foi uma pós-graduação, e saio de lá para ir trabalhar na ICTS, a consultoria, onde eu entrei como coordenador de base, passei por coordenador sênior, especialista de segurança 1, 2 e depois gerência. Fiquei 7 anos e aprendi toda essa parte de gestão de segurança mesmo, de VIP, e principalmente desenvolvi toda a minha parte de treinamento, que eu gosto muito de fazer e gosto muito, né, de estar sempre passando esse conhecimento para frente. E é interessante que pela ICTS eu fui cliente da Surrai por 7 anos, né? Representei vários clientes Surrai por 7 anos. E depois vou para a Surrai, acabo assumindo lá o cargo de gerência de operações, e depois de 2 anos passei para a gerência geral de operações. Hoje a gente está lá com um time muito bom, né? A gente não faz nada sozinho, mas com um time muito bom comandando toda a operação da Surrai, seja São Paulo, Rio de Janeiro e qualquer lugar do Brasil que precisar. Muito legal, muito legal. E essa sua experiência, esse aprendizado de liderança, você acha que te dá condição hoje de liderar esse time? O que você trouxe desse aprendizado do início da carreira que hoje você aplica na sua equipe, que é formada, não sei se você pode revelar o número de pessoas que você lidera, me fala um pouquinho dessa aplicação do que você aprendeu. Então, posso falar, não tem problema, mas eu tenho um time abaixo de mim, eu tenho 3 gerentes, tá? Tem 2 em São Paulo, no Rio de Janeiro, pessoas que são fundamentais para que o negócio funcione. Temos mais 7 gestores em São Paulo que cuidam do campo, e acima tem meu diretor que nos dá todo o apoio nisso. Então temos hoje no campo em torno de 590 profissionais, mais os nossos 10 aqui, 600 profissionais aí que estão
estão debaixo do nosso guarda-chuva. E é nosso porque realmente é o time todo que comanda isso, que faz essa entrega, uma entrega bastante complicada, né? São bem complexas, qualquer coisa potencializa quando você está trabalhando com esse público. Mas assim, eu acho que o que eu mais trouxe de todo mundo que eu conheci na vida, eu acho que eu peguei um pouquinho de cada um. Eu falo muito isso para os VSPPs. Eles têm uma oportunidade única, que bem utilizada, com sabedoria, talvez seja a maior escola da vida, de trabalhar com grandes executivos, com grandes líderes. Então, em silêncio, você pode estar aprendendo com essas pessoas que você está vendo na prática como eles funcionam. Sim. Então, desde lá do primeiro emprego que eu falei, que era do meu pai me levou, eu lembro que a dona Neuma, Ned, ela me disse uma coisa uma vez que eu nunca mais esqueço assim na vida, até arrepia quando eu lembro, que foi muitos anos atrás. Ela falou assim: Marco, o homem ele é igual a bicicleta, se ele parar, ele cai. Então não pare nunca na sua vida. Então aquilo para mim foi uma lição e ela serve até hoje. Toda vez que a gente tenta acomodar um pouquinho, eu lembro disso, assim, eu preciso evoluir, deixa eu ver o que tem de novo no mercado. Então acho que essa foi uma das maiores lições que eu tive na vida, que me faz estar sempre procurando evoluir, sempre procurando algo diferente. Lógico que aí teve vários outros que passaram, gente muito importante. Trabalhei com o seu Oswaldo, que eu tive o prazer de ir no aniversário dele de 100 anos, já não trabalhava mais com ele de 100 anos, foi uma emoção muito grande minha, dele e de toda a família, que ele me ensinou muito. Ele trabalhou com o Conde Matarazzo, ele me ensinava coisas assim maravilhosas, contava histórias maravilhosas. Trabalhei com o Dr. Penido, que foi o fundador de uma grande construtora no Brasil, ajudou a construir esse país, ajudou a construir Brasília, assim, que tinha histórias maravilhosas, né? A pessoa que construiu uma das maiores fazendas que existiam no Brasil, existe até hoje. Então, todas essas pessoas foram me moldando e fazendo que criasse esse líder hoje, que possa comandar essa equipe. Mas todas elas têm uma coisa em comum, né? Eu até vi eu ouvi ontem o Ancelotti na convocação dele, ele falou uma coisa, na verdade foi na entrevista do Jornal Nacional, ele disse uma coisa que eu acho que resume isso tudo que eu quero falar. Ele falou assim: além de eu convocar jogadores, apesar de eu estar convocando jogadores, antes disso eu estou convocando seres humanos. E eu acho que isso moldou a minha liderança, molda a minha liderança. Eu acho que é complicado, mas é esse o caminho que a gente tomou. É esse o norte, é esse o rumo. Exatamente. Pensando sempre que a gente está lidando com gente, com pessoas, e que, lógico, dentro de toda a estrutura de uma empresa, de uma companhia, se eu não cuidar das pessoas que estão comigo, dificilmente elas vão cuidar dos meus clientes lá no campo. Perfeito. Então, esse é o nosso norte meu, é um valor da empresa também, então, muito bom. Muito bom, muito bom. E me fala uma coisa, você que lidera tantas pessoas, o que um bom segurança pessoal precisa ter de característica, de talento, de vocação para atuar nesse mercado? Qual a principal característica, o principal requisito? A segurança pessoal, eu diria que quando você fala do segurança, tem 3 pilares que são muito importantes, né? Tecnicamente. Então, ele tem que ser uma pessoa que tem uma habilidade para dirigir, isso é importante. É óbvio que existem exceções, mas é bastante importante. A parte técnica dele, né, de armamento, de defesa pessoal, isso bastante importante, muito, muito importante também. E, obviamente, que assim como, já que nós estamos em época de Copa do Mundo, né, todo mundo falando de futebol, assim como no futebol, se falou tanto do Neymar, agora essa coisa toda, essa polêmica toda, assim como no futebol, eu entendo que um profissional de alto nível, na segurança pessoal, ele tem que ter um excelente preparo físico, porque senão é inerente à profissão, né? Então acho que essas são as características técnicas ideal para ele. Agora, existe uma coisa que ela é primordial, né? O De Luca fala muito isso e eu concordo plenamente. Antes de tudo isso, ele precisa ser uma pessoa íntegra. Né? Então a integridade a gente não abre mão nunca. O restante, se a pessoa tiver boa vontade, se a pessoa tiver dedicação, nós vamos treiná-los, vamos ensiná-los, ele vai evoluir. Mas a integridade, ela vem antes de qualquer coisa, então é o principal de tudo. Com certeza. E sobre o mercado de segurança pessoal nesses 33 anos, ele aumentou, a demanda por esse serviço, ela aumentou ou não?
está estagnado ou está diminuindo? Qual a sua visão? Ela mudou muito durante esses anos, ela foi mudando as características e foi mudando as necessidades também. Então eu entendo que lá, né, eu que estou há muito tempo, lá no final dos anos 90, ela começa a crescer ali até sei lá, anos 2000, 2010, 2015, por aí ela cresce, mas depois ela começa a estagnar e até ter reduzir um pouco. Por quê? Porque ela mudou os riscos, o Brasil mudou, os riscos da segurança mudou, então você não vê mais aqueles grandes times, com raras exceções, você não tem mais aqueles grandes times como já aconteceu, já teve família de ter 300 segurança, em uma família, num núcleo de família, e não foi uma família, houve época que você tem mais de uma família de ter uma quantidade acima de 100 seguranças pessoais. Essa característica mudou muito, então você não tem esse tanto de gente na rua mais, aquela ostensividade, né? Trabalhar como escolta, como guarda-costa. Então, ela mudou um pouco essa característica, ela reduziu um pouco. Lógico que isso está ligado aos riscos e ela migrou também. Hoje a gente tem muita gente da área de segurança pessoal trabalhando, por exemplo, em residência, porque é um dos momentos que talvez o mais precisa desse apoio, né? O cliente mais precisa desse apoio. Então, eu vejo ela reduzindo nos últimos anos, né? Ela reduzindo, mas principalmente mudando a característica. Mas tem uma pequena redução, sim. É lógico que é um departamento, é uma área, um tipo de negócio que ele é muito sensível, né? Então, qualquer coisa que acontece pode mudar esse cenário absurdamente. Sim. Outro dia me fizeram uma pergunta se eu entendo que a segurança pessoal vai acabar. Eu não entendo que vai acabar porque existem as necessidades, sempre, seja qual for, ela vai ter. Agora, existe essa tendência assim dela ir enxugando, ela ficar, né, muito mais otimizada, vamos dizer assim, mas sempre vai depender das circunstâncias. Qualquer coisa diferente pode mudar o cenário radicalmente. Com certeza. E como que duas ferramentas, planejamento e tecnologia, interferem na prestação de serviços? Planejamento é tudo. É tudo, né? Planejamento na área de segurança pessoal, ele é fundamental. Se eu falar para você que a gente não trabalha sem planejamento, eu vou estar pouquinho. Existe a gente estava até falando hoje sobre isso, né? Assim, existem as necessidades que ela vem da hora, né, em cima da hora. Eu preciso de um segurança daqui 2 horas, eu preciso de um segurança para amanhã, ou já aconteceu, daqui 24 horas eu preciso de 22 seguranças. Então, existem essas exceções e a gente trabalha em cima delas. A experiência, eu particularmente tenho um time muito experiente, então ajuda a resolver esses impasses, mas é óbvio que a maioria do trabalho ele é feito em cima de planejamento. E quanto mais bem planejado, mais bem organizado, muito mais fácil vai ser o trabalho no campo e objetivamente maior o nível de segurança que você vai prestar lá para eles. A tecnologia ela veio para ficar. É óbvio que na área da segurança pessoal eu preciso do homem lá, mas tudo aquilo que apoia o homem, que a gente fala que são os meios que ele tem para executar o trabalho, tá ligado à tecnologia, né? Se você pegar a minha época, e aí vocês vão falar, é velho, mas é isso mesmo. A gente não tinha um smartphone, né? Estamos falando que o smartphone é de 2009, 2010 para cá. Então, hoje o smartphone para nós, né? Eu falo que essa geração nossa ela é fantástica. Ela viveu analógico, viveu a transformação e está vivendo agora totalmente o digital. E ele ajuda demais, né? Então você tem tecnologia para tudo, você tem como controlar todo o trabalho, controlar tudo que está acontecendo através de ferramentas maravilhosas, e entendo que quem não usar essas ferramentas, em termos de gestão, está morto. Vai estar morto em termos de gestão no mercado. Lógico, vai usar muito mais a gestão do que no campo. Mas olha que interessante, o campo também não é diferente. Porque hoje, olha o que o meu profissional começa a viver. Ele começa a ter que aprender como que funciona um carro totalmente elétrico. Exato. Que é uma tecnologia totalmente diferente. Né? Como que é um híbrido, como que funciona um carro que vem de tal país e o que vem do outro. Então, são tecnologias que estão ali a favor do trabalho, você pode usá-las ao seu favor, mas que você deve conhecê-lo. Né? A gente no passado às vezes usava o carro como ferramenta em uma ocorrência. Hoje, dependendo do carro, talvez você não possa usar, porque a tecnologia que está nele não vai te permitir fazer isso. Né? Vai acabar
em vez dele virar uma ferramenta a seu favor, vai virar contra. Então é importantíssimo a gente estar totalmente antenado com todas as tecnologias que estão chegando. Muito legal, né, gente? Esse material muito, muito interessante. Me fala uma coisa, você é diretor da Abrasp. Me fala um pouquinho da missão da Abrasp, as atividades da Abrasp, por que ela foi criada. A Abrasp é interessante porque tentou se criar várias associações de segurança pessoal e não sei te dizer o porquê que elas não vingaram, né? Porque algumas com pessoas muito, muito competentes, muito sérias, mas não vingaram. E a Abrasp, a gente, né, juntou alguns amigos da área, pessoas importantes, né, influentes nesse negócio, que estão há tanto tempo quanto eu no negócio, e pensamos em montar uma associação onde a gente possa apoiar o VSPP. Legal. É uma associação montada para o profissional de segurança do campo, né? A gente tem associações maravilhosas, em termos, né, que apoia a gestão, apoia toda a estrutura, mas a gente sentiu falta de algo específico para o profissional que está no campo, né? Então a Abrasp, ela vem com essa responsabilidade, com esse objetivo, com essa meta. Está crescendo aos pouquinhos, a gente não tem pressa para criar a coisa e permanecer, mas a ideia principal da Abrasp é ela ser um ponto de apoio para o VSPP, ser um ponto onde a gente vai disseminar conhecimento, vai trazer para eles condições para que eles possam evoluir. A gente acabou de falar de tecnologia, por exemplo, mas aonde eles buscarem isso? Aonde eles conseguem achar apoio para aprender com tudo que está chegando, com, né, toda essa... Então a Abrasp, ela deve ser um canal para que ele consiga buscar principalmente conhecimento e apoio em várias áreas. Gente, é um projeto que ele é grande, vai ser aos pouquinhos, mas ele é grande, ele tem como objetivo atingir várias necessidades do profissional do campo. Já anotem, acontece no final de novembro o workshop da Abrasp, que é um sucesso, reúne vários profissionais de ponta e assim, é uma oportunidade de desenvolvimento, de atualização e de networking que você que é da área não pode perder. Anota no final de novembro, logo aposto que eles vão começar a divulgar, mas já põe na agenda aí, já reserva, porque vale a pena. E nem sei se eu poderia falar, mas eu vou falar em primeira mão aqui. Adoro! Depois de mais de um ano, quase 2 anos, a gente está praticamente com a Abrasp legalizada perante todos os órgãos, né, necessários. Né? Acredito que na próxima semana saia o último documento sobre isso, e aí a gente vai abrir as inscrições para todos que quiserem ser sócio da Abrasp oficialmente. Muito bom. Boa notícia. Para finalizar a nossa conversa, eu tô milionária, né? Porque com as Aliesa, gente, assim, minha conta bancária tá uma maravilha no futuro. Mas logo eu vou precisar de segurança pessoal. Quando eu vou contratar um segurança pessoal, o que eu devo analisar? Eu, contratante, eu nunca tive esse tipo de serviço. Quais os pontos que eu tenho que verificar para contratar bem? Bom, eu acho que assim, a primeira coisa que você precisa buscar, né, parece óbvio, mas é um óbvio que tem que ser dito. Busque uma empresa legalizada, busque uma empresa que tenha todas as suas autorizações junto à Polícia Federal, todos os seus alvarás, todas as suas credenciais necessárias para fazer isso, né? Agora, com a nova portaria da segurança, a Polícia Federal está muito em cima disso, está inclusive penalizando quem contrata, não mais só quem trabalha. Então é muito importante para quem está contratando garantir antes de qualquer coisa que o seu prestador de serviço é um prestador legalizado, é um prestador que está tudo dentro do que a lei nos determina, que a Polícia Federal, que rege tudo isso, determina. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é você buscar, é minha opinião, né? Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, mas buscar uma empresa que seja especializada no assunto, né? Eu não tenho nada contra as outras, aliás, tenho amizade com todo mundo no mercado, mas é óbvio que quando eu concentro em fazer só isso, a minha atenção, a minha dedicação, o meu estudo, a minha evolução, ela está em cima disso, a chance de eu te atender melhor é muito grande. E, obviamente, procure pessoas que vão fazer uma análise junto com você da sua necessidade real, né? Porque se você
fizer uma análise de risco ali errada, provavelmente você pode não ter o suficiente para sua proteção ou ter muita gente que também não é legal. Também, né, não só financeiramente, mas também segurança é um negócio necessário, mas não é um negócio todo chato. Ele tira a sua privacidade, ele tudo isso aí. Então tem que achar essa medida. E um bom profissional, um profissional que saiba fazer uma análise disso correta, que sabe sentar com você, entender um pouco da sua dinâmica, dinâmica da sua família, das suas necessidades, para que ele possa realmente desenhar aquilo que você precisa, para mim é fundamental. Sim. Para que você tenha segurança no que está fazendo, tenha segurança nas pessoas que estão lá. E é óbvio, buscar, exige que as empresas, ou quem estiver nesse bid com você, se for o caso, te entregue ali o máximo de garantia possível de toda a legalidade, mas não só isso também, a garantia de quem são as pessoas que vão vir fazer parte de sua vida, que é uma segurança, ele passa a fazer parte da sua vida, do seu dia a dia. Então tem que ser pessoas, de novo, íntegras, éticas, confiáveis, né? E, logicamente, capacitadas e profissionais dentro daquilo que faz. Maravilha. Carvalho, super obrigada pela entrevista, foi 10, né, gente? E assim, de improviso, gente, nada combinado. Muito obrigada, muito sucesso na sua jornada, que só venham louros por essa caminhada, por essa jornada tão vitoriosa. Eu que agradeço a oportunidade, espero que a gente possa ter ajudado, como você disse, totalmente de improviso, e meus contatos lá estão nas redes sociais, fiquem à vontade de perguntar, às vezes a gente demora um pouco, mas normalmente eu respondo todo mundo que me perguntar, todo mundo que tiver dúvidas, tiver interesse. E a porta da Surrai também está aberta para todo mundo. A casa é nossa. Se você deixar, a gente coloca nos letterings os seus contatos. Pode pôr, com certeza, para todos. Tá ótimo. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigado, até a próxima.